Olá, turma! Mais uma vez aqui com o Detonando o Tutorial com Flutter, onde nós estamos desenvolvendo uma aplicação de conversão de medidas. No vídeo anterior, nós finalizamos a base para o drop-down e hoje nós vamos completar a interface do nosso app para no próximo vídeo a gente adicionar a lógica de negócio para a conversão. Então, bora lá e vamos comigo. Então, continuando aqui na referência, ele mostra uma imagem de como essa aplicação vai ficar. Então, a gente tem uma informação de input, o dado, a informação que vai ser inserida pelo usuário, dois drop-down, que é a medida de origem, o dado que o usuário está inserindo, qual é aquela medida, qual é a unidade da medida, e um outro drop-down, que é o destino, né, para qual unidade eu quero que seja convertido. Então ele mostra aqui o resultado final, indica quais são os itens que tem e começa a implementação. Então, primeiro, ele começa com a definição de estilo para o input. Um text style, para ficar melhor visualmente as nossas informações. Então ele diz o seguinte, no topo da função build, crie um widget. Então aqui, crie um widget final text style. Widget text style chamado input style. E o que tem nesse estilo? Tem justamente um widget text style contendo os atributos font size, o tamanho da fonte, como 20, e a color, a cor da fonte, como colors.blue, com intensidade 900. Crie um segundo estilo, posso copiar e colar, que é um estilo para os rótulos, label. Também é um text style com o tamanho 24 e com a cor gray, cinza, né? Cinza 700. Criamos dois estilos. Vamos agora para o body da nossa aplicação. E no body da aplicação, estou lendo aqui, né? Estamos usando coluna. E no body nós temos um center. Só que nós iremos converter esse center para container. Então vamos converter aqui para container. Opa, não era isso que eu queria. Volta. Ctrl Shift R. Eu quero converter. Não tem a opção de converter, só tem a opção de envolver. Então eu vou na mão. Vamos lá. Container. Pronto. Vai na mão mesmo. E para o container, nós vamos adicionar um padding, né, que é o espaçamento interno entre a borda de um componente, a borda do container e os componentes filhos. E vamos definir um add inset symmetric na horizontal de 20. Aqui provavelmente é um constante que ele pede. Exato, então vamos botar aqui um const. Então ele já vai dar um espaçamento
Vamos ver ali o resultado, né? Ó, já deu um espaçamento aqui no componente, na horizontal. Agora ele não está mais grudado na lateral do dispositivo, né? Além disso, aqui na column, como primeiro filho, nós vamos adicionar um widget spacer. Então botou um espaço gigante aqui. Provavelmente ele vai acertar depois. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Constante, tá. Const. Dentro do spacer, agora que ele começa, né? Dentro não, perdão, né? Antes do spacer. Bote um widget text contendo o texto value e contendo o estilo label style. Então tem esse value aqui em cima. Antes do texto value, na verdade depois, né? Depois do text e do space, nós precisamos do text field. Então eu vou trazer o text field, deixa eu minimizar, colapsar aqui o Dropbox, o drop-down, e vou levar o text field para antes do drop-down. E esse text field, ele vai ter o estilo input style. Além disso, ele tem também uma decoration de input decoration contendo o atributo hint text, né, aquele texto de ajuda, né, com a informação please insert the measure to be muito grande, né? Tá bom, insert. Vou tirar até o please também, né? Insert. Se o usuário acessou a aplicação, é porque ele precisa usar, então a gente não precisa ficar pedindo por favor, né? Perfeito. Então, atualizando, né? Insert, insira a medida. Deixa eu tirar o ponto também. Esse spacer não tá legal, né? Ele tá jogando aqui para baixo. Tirar ele por enquanto, vai. Depois a gente trabalha com ele. Então, value, insira um valor. Depois do text field, adicione outro spacer. Eu vou duplicar aqui o spacer, mas vou duplicar ele com o comentário. E provavelmente a gente vai mexer nele depois, mas por enquanto, para ele não atrapalhar a visualização. Depois a gente vai adicionar um novo text, que é um label, né, que é um rótulo, aonde nós vamos indicar o texto from, né, que será a unidade de medida da qual eu estou partindo. Né? Acabei saindo aqui da execução. É até bom que a gente vê de novo, né, que agora, numa segunda execução da aplicação, ele vai rodar mais rápido. Bem mais rápido, né? Não demorou minuto, né? E na primeira execução provavelmente deve ter executado pelo menos, no mínimo, 1 minuto. Então, value, o valor, from,
a unidade de medida da qual o dado está sendo passado. O nosso drop-down, vamos passar o atributo is expanded como true, né? Is expanded como true é para ele, né, como diz aqui, ó, ele define que o conteúdo, o nosso widget em si, né, ele vai se acomodar ao tamanho, horizontalmente falando, né, ao tamanho do parent. Né? Então ele vai ficar maior do que está aparecendo aqui pra gente. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma modificação que ele fez. Não. Então, hot load. Beleza, ó, ele expandiu aqui horizontalmente o nosso drop-down. Na sequência, um text para o to, né, que é para qual unidade de medida eu quero fazer a conversão. Hot load from to. Ele também adiciona um spacer, então deixa eu pegar aqui o spacer comentado. Depois do texto to, a gente precisa botar outro drop-down. Só que agora, esse drop-down original, ele está mudando o start measure, né? A unidade inicial. O outro drop-down, ele tem que mudar a unidade convertida, né? A unidade para a qual nós queremos converter. Então, antes de duplicar esse drop-down, nós vamos duplicar essa variável start measure para ter uma outra variável que nós vamos chamar de converted measure. A unidade que para a qual vai ser convertida a informação que o usuário inseriu. Né? Então, duplicou, mudou o nome, óbvio, né? Para não dar conflito. E aí sim, nós podemos duplicar esse drop-down depois do texto to, só mudando a variável que se relaciona a ela. Né? Então aqui é converted measure. Então agora a gente já tem uma segunda informação, que é para qual unidade vai ser convertida aquela medida que foi inserida. Né? A nossa lista de itens é a mesma. Né? Eu vou converter de uma unidade para outra daquela relação que já está disponível para mim. Aqui a gente poderia fazer uma questão de não listar a unidade que o anterior está apresentando, né? Mas a princípio aqui na aplicação ele não mostra isso. Então, a princípio eu também não vou fazer. Mas seria uma espécie de um filtro, alguma coisa aqui no mapeamento. Tá? Beleza. Aí ele bota outro spacer. Né? Só que agora ele bota um spacer com um flex de 2. Né? O padrão é 1. Tá? Com o spacer de 2, vamos ver como é que fica ali a resposta disso. Ó, jogou lá para baixo. Ó. Não é o que a gente quer. Tá? Então eu vou comentar também esse spacer. Opa, não era esse que eu queria. E após esse spacer e antes do texto que a princípio está mostrando o número que foi inserido, mas posteriormente vai mostrar o resultado
da conversão, né? Então, antes disso, nós temos um raised button. Só que o raised button, ele foi alterado, né? Ele foi migrado para outro botão, que é o elevated button. E esse elevated button tem um child, que vai receber o widget text com o rótulo, né? Convert, e vai receber um estilo style input style. E também precisa, além do child, precisa do onPressed. O que vai acontecer quando ele for pressionado? Aqui no código ele está retornando apenas um true. E aí, novamente, outro spacer, que eu também vou comentar. Aí aqui no caso ele também botou um flex 2. Deixa eu botar igual, tá ali na referência. Vamos ver como é que tá a nossa aplicação. Tá? Então, converter, só a cor que não ficou legal, né? Mas enfim. Depois a gente altera isso também. E finalmente adicione o estilo no resultado final. Então aqui esse texto, além de ter a informação da conversão, ele também tem um style do tipo label style. E aí ele finaliza com um spacer 8. Talvez com esse último spacer, ele fique, os outros espaçamentos ficam mais coerentes, né? Deixa eu tirar aqui os comentários. Realmente ficou melhor, né? Então deixa eu descomentar todo o spacer. Perfeito, bem melhor, né? Posso até botar um... Não, se eu botar um spacer aqui em cima, ele vai jogar tudo para baixo. Vamos ver como é que fica. Tá ruim não. Só para não ficar muito no topo aqui. Né? Eu poderia também usar um padding vertical também, né? Enfim. Então aqui no final, um spacer com 8. Deixa eu tirar essa vírgula aqui. Que o spacer, como é pequeno, a definição é pequena, não tem problema ficar numa linha só, não. Nesse caso, fica até mais legível. Tá? Beleza. Salvei, rodei e está lá a nossa aplicação. Por fim, o que ele faz? Ele envolve... Aqui não está tendo problema com a questão de espaçamento vertical. Não está tendo problema nesse momento. Mas, só para garantir que a aplicação não fique ruim em telas menores, ele envolve o nosso column, o child do nosso container, ele envolve em um single child scroll view. Então deixa eu ver se aparece aqui. Não, não aparece. Então eu vou escolher o Warp with Widget, e aí vou passar aqui o widget single child scroll view. Single child scroll view tem um child, que é um column.
Tá? Esse widget, ele permite a tela ser rolada na vertical. Tá? Bom, então aqui para acertar esse pequeno probleminha da renderização, é porque aqui nos widgets que compõem esse scroll view, nós temos componentes que têm alterações de tamanho. Né? Então, olhando aqui na documentação oficial, a gente precisa fazer algumas alterações em relação ao código original. Né? Então, vou fazer essas alterações agora, que na referência não tem. Então, primeira alteração, nós vamos ter que envolver o nosso single child scroll view com outro widget. Então, vamos envolver com um widget. Esse outro widget é o layout builder. Esse layout builder, ele não recebe mais um child. Ele precisa chamar a função, sobrescrever a função builder. A propriedade builder precisa receber uma função específica. E aí, essa função builder é que vai chamar, vai retornar o nosso scroll view. Então, eu vou copiar aqui o scroll view. Eu vou pegar aqui todo o conteúdo dele, vou recortar do nosso widget e vou definir a função, a propriedade builder do layout builder para ser uma função que recebe 2 parâmetros e que retorna o nosso scroll. Acertando aqui no final do retorno, trocando de vírgula para ponto e vírgula. Formatando a indentação. Então, agora o nosso single child scroll, ela é retornada pelo builder, pela função builder do layout build. O que são esses 2 parâmetros do build? O primeiro é um build context, que nós vamos chamar apenas de context. E o segundo é um box constraints, que é onde nós vamos conseguir pegar o tamanho do nosso viewport. Essa variável eu vou chamar de viewport. Eu estou olhando na documentação do próprio Flutter. Perfeito. Ainda não vai funcionar. Ainda não funcionou, mas a gente já encapsulou o nosso scroll view num layout build. Agora, o nosso column, que é filho do scroll view, nós vamos envolver ele. Então, vamos envolver com outro widget o nosso column, que é o widget constrained box. Constrained, deixa ele completar para a gente, box. Esse constrained box, ele, além de ter um child, ele também tem a propriedade constraints, que vai receber um widget box constraints. Esse widget nós vamos definir uma largura mínima, uma altura mínima, como sendo a altura do nosso viewport.max height. Então, a altura mínima do nosso box constraint é o tamanho máximo da altura da nossa tela. E aí ele vai se adaptar de acordo com o tamanho da tela. Então, ele vai ocupar toda a área da tela. O nosso constrained box, além de ter essa propriedade constraints, no child, que nós estamos passando diretamente o column, nós vamos
mais uma vez, jogar o nosso column mais para baixo, envolvendo ele com o widget intrinsic height. Tá? Então, o nosso column vai estar envolvido no widget intrinsic height. Trava-língua, né? O português é o trava-língua. E aí sim o nosso column vai ser o child desse widget. E, segundo a documentação, vamos ver se vai funcionar. Perfeito, voltou a funcionar a nossa tela. Diferente da nossa referência. Tá? A nossa referência ele envolvia apenas no Single Child Scroll View. Lembrando que a referência, se eu não me engano, é de 2020. Tá? E aí nós finalizamos a implementação da interface da nossa aplicação. No próximo vídeo, no próximo item, nós iremos adicionar as regras, a lógica de negócios dessa conversão. Tá? Só para a gente ter certeza aqui que ele está recebendo a lista e capturando os elementos da lista, né? E o nosso botão que não faz nada. Perfeito. Então, voltamos no próximo vídeo, onde nós iremos tratar da lógica de negócio dessa aplicação e acredito que seja o último, finalmente, para a gente fechar essa aplicação. Então, até mais. Nos vemos no próximo vídeo.